pé em nome de Jesus. Hoje é uma aula que eu peguei a multiplicação em duas partes, né? E pessoas até... Nós demos duas aulas, alguns vieram, como o Antônio veio nessa aula, mas como semana passada nós conseguimos adiantar bastante, né? Eu incluí também algumas coisas importantes nesta aula, né? Sobre a questão de a gente, como devemos estar preparados para discipular. Eu tenho falado para a igreja, falei até domingo de manhã e tenho falado bastante com a igreja, que eu tenho que preparar a igreja. Não adianta, como nós estamos fazendo o projeto da igreja, não só meu, como do bispo, como do SD, é um projeto de ganhar vidas para Jesus. É um projeto de não ver esses bancos vazios, cada vez mais encher, né? E multiplicar, como nós falamos na aula passada. Eu peço que desliguem os celulares, baixem, para a gente poder não ter interrupções, que é muito importante isso, né? Eu quero entrar no... Então a igreja... Oh, glória, aleluia, amém. Estava falando de você ainda há pouco. Muitas vezes não conhecem, né? Ela tem pouco, ela vem quietinha, Graciele, mas é uma bênção de Deus, essa menina aí, a secretária do concílio, mulher abençoada de Deus, é nutricionista, uma mulher inteligente, muito abençoada por Deus. O que eu estava falando, então, mas o projeto da igreja é um projeto de crescimento. E para que adianta a gente ter alguns... Eu tenho que ver todos os ministérios, trabalhar com todos eles. E o projeto que eu tenho agora de fazer o crescimento da igreja. O maior projeto que eu tenho é o crescimento da igreja. Não adianta a gente ficar aqui pregando, sempre para as mesmas pessoas. Não, nós temos que salvar a vida, tem que viver em gente, vir à frente, ganhar vidas, motivar. E vocês é que vão fazer isso também. Não é só o pastor que faz. Eu tenho que botar vocês empenhados nesse trabalho. A maior motivação, hoje em dia nós estamos em modo de treinamento da igreja. A igreja, todo mundo aqui já não é novo convertido, nós estamos em modo de treinamento para ganhar vidas para Jesus. Isso, pastor, mas eu quero ser abençoado, Amados, eu não conheço um discípulo que não foi abençoado, que vai dizer, você é abençoado? Lógico que é, ganhando vida para Jesus. Nós temos que ganhar vida para Jesus. Como, pastor, eu trabalho, todo mundo trabalha, todo mundo tem... Esse justamente é que vai conseguir. Mas nós temos que focar. Então eu estou em modo, a igreja está em modo de treinamento. Eu vou passar o segundo módulo do discipulado para vocês. Quero que todos venham fazer e começar as células. Eu quero começar o mais rápido possível mesmo. O coordenador de discipulado do distrito, né, do nosso distrito, ele já me chamou, já conversou comigo. Então, a minha missão é... Eu tenho que ter o planejamento da igreja. Eu sei onde que eu vou investir mais na igreja para que a igreja possa crescer. Eu não posso investir só num lugar, que aí, de repente, vai ficar cambeta. Eu tenho que investir em todas as áreas da igreja para que possa isso fluir. Estou falando com pessoas já que já tem uma caminhada cristã, e o que a missão da igreja não é só encher os bancos, é fazer com que vocês estejam preparados para trazer pessoas para a igreja. E discipular como o pastor quer que discipule. Não, mas tem que ser como Deus diz que quer. Aí foge tudo. Eu acho que Deus é assim, hoje acho que Deus quer assim, Deus é assado. Então eu tenho que trazer o viés da coisa. O viés vem do pastor, não de ninguém, do pastor. O viés vem do pastor. Então, o modo de treinamento que nós estamos é para ganhar a vida para Jesus. Pastor, eu vou obrigar vocês? De forma nenhuma. Não, pastor, não estou afim e tal, quero... Com certeza, pode congregar, mas nós estamos treinando pessoas. Jesus treinou 12 e treinou 3 individualmente. Pedro, Tiago e João foi mais perto, mais próximo. Mas essa é a missão da igreja. Vamos entrar em jejum agora para o retiro. Dia 16 agora, a equipe que está comigo vai entrar em jejum desde o dia 16 até o dia do retiro. Para que isso, pastor? Porque eu quero que Deus opere na vida de cada um integrante daquele retiro.
E vou convocar a igreja também, quem quiser jejuar, vai ser abençoado, vai ser melhor ainda. Para tudo dar certo. Então, o retiro não é apenas um retiro, não é um retiro para mobilizar a nossa fé, a nossa vida com Cristo. Nesse dia de hoje, eu vou falar daqui a pouco, mas a gente vai louvar o Senhor primeiro. Está com essa faixa bonita aqui. Ah, não é a luz aqui. Coloque sua vida diante de Deus. Espírito Santo, que habita em nós. Espírito Santo, que nos conduz à vida eterna. Espírito Santo que sela a igreja para que no dia que formos chamados, seremos chamados para a glória de Deus. Porque é o Espírito Santo que habita em nós, é que é o selo da nossa salvação, é que somos propriedade de Deus e que temos essa missão aqui na terra de um dia estar na glória com Jesus. Espírito Santo, conduz essa reunião, eu te peço. Me ajuda, Senhor, porque eu sou fraco, não tenho condições, mas quero estar mais fraco ainda, como diz Paulo, porque quando eu estou fraco é que sou forte, porque é o Senhor que vai produzir a força e a capacitação para ensinar como Jesus aqui ensinando. Eu te peço no nome de Jesus. Vamos adorar a Deus.
Amém, Jesus. Amém, Romário. Obrigado, querido. Pode se assentar, amados. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Eu não sei se você trouxe a apostila, mas não precisa não. Eu vou só ler uma parte da apostila que nós precisamos focar hoje. Um discípulo precisa amar gente. Não porque gente significa poder, dinheiro, ou sucesso, ou status, mas porque pessoas são a paixão do coração de Deus. Foi assim que Jesus viveu, e foi essa a verdade que ele inculcou naqueles que o seguiam. Então, amados, trazer a multiplicação, fazer com que nós queremos ganhar vidas, não é simplesmente evangelizar, distribuir folhetos, panfletos, vem para Jesus que Jesus vai te libertar, vai te curar, não. Existe a consolidação, né? Eu, inclusive, né, ia pedir a nossa irmã Carmen para trazer uma pequena introdução do estudo que ela teve, né? Eu pedi para ela fazer escrito, uma coisa rápida e objetiva. Você fez? Pode vir aqui. Que é uma coisa importante a gente entender, né? Que não é só evangelizar e entregar uma palavra de Deus. Nós temos que consolidar a pessoa. E a pessoa vai acompanhar a gente. Ela vai ficar conosco para que nós possamos ver, ou seja, ver em nós Jesus Cristo. Ver Cristo em você. Então nós temos que ter uma personalidade, um caráter, de forma que possa as pessoas não se decepcionar com o Cristo que está em nós. Então esse é o fundamento. Às vezes ele pensa que o evangelismo é pregar, falar, profetizar, cantar. Tem um monte de tudo isso. Como nós estudamos na semana passada, o Ebi Uber falou o quê? Não sei se vocês guardaram. O que é discipulado? Ele falou, discipulado é um ensino, é um estudo, é uma pregação, é um pai conduzindo o filho? Mas também é mais, é uma transferência de vida. Transferência da vida de Jesus, minha, que está em mim, para a pessoa. Então é muito mais do que isso, né? Então é muito mais, reduzindo para reduzir, é transferência de vida. Pode falar, minha irmã. Eu vou passar para Carmen. Eu queria dizer que Carmen é uma pessoa que já está discipulada comigo, já tem sido discipulada há muitos anos, né? E desde que entrou, eu tenho sido trabalhado discipulado com ela. E a outra é a Graciele. Inclusive foi discípula também, fiz casa de paz com a Carmen, né? E eu louvo a Deus porque isso trouxe resultado. Às vezes é a pessoa que está quietinha no canto, mas que Deus tem uma forma de conduzir. Pode falar, minha irmã. Então, irmãos, boa noite. Eu vou ser breve, porque eu fiz esse curso de discipulado no sábado, foi o dia inteiro. Então, lá que tem a Igreja Metodista, desde lá de trás, tem uma nova visão de discipulado. Só que agora eles estão enfatizando mais essa parte de discipulado, porque vidas estão sendo ceifadas e a gente tem que ter essa visão da nossa igreja de salvar vidas, de sermos servos. Nós estamos aqui para servir, como Jesus veio para servir. Então, eles estão tendo uma visão que a gente não pode, a gente tem que falar de Jesus e não deixar escapar ninguém. Que eu fiz aqui um apanhado aqui do que eu ouvi. Então, para Jesus não tem caso perdido. Para a gente às vezes olha para uma pessoa que a gente vê que não tem jeito e a gente, não, aquilo ali não está perdido, aquilo não tem jeito, e a gente deixa para lá. Mas para Jesus não é assim. Então a gente tem que ter essa mesma visão que Jesus tem com qualquer pessoa, né? Então a gente tem que levar a palavra, encontrar aqui, eles deram eles mostraram como é
o discípulo tem que ser, né, ser discipulado pelo pastor, e nós vamos ter que reproduzir isso com outras pessoas. Então, quando chega uma pessoa dentro da nossa igreja, que chega quietinho e senta, a gente tem que ter aquele acolhimento para aquela pessoa, de chegar perto, e abraçar, ou perguntar, e sentar do lado, porque a pessoa que chega aqui, ela chega em busca de alguma coisa, ou de querer ouvir a palavra, ou de ter um abraço, e muitas vezes eles entram e saem e a gente não faz nada. Então, quando a pessoa chega na nossa igreja e a gente acolhe, ele vai querer voltar, porque ele sabe que ele tem um amor, que ele tem uma pessoa que acolheu, e daí a gente pode consolidar, a gente pode ver o que essa pessoa está precisando, uma palavra. Não como eles disseram lá, a gente tem que ter a simetência, tem que acompanhar essa pessoa, dependendo da situação de cada um, né? Então, no discipulado, a gente tem que buscar, a gente sendo discípulo, o que nós aprendemos, passar para aqueles que estão vindo. Mas assim, é como um bebê, né? Quando o novo convertido ele chega, como eu cheguei, a gente não sabe nada, a gente vem para Jesus, a gente não sabe de nada, né? Então, é que uma vez eu falei para o pastor: poxa, pastor, se eu soubesse que era essa tribulação toda, misericórdia, ninguém, se você chegar para falar, você vai passar por isso, você não vai querer, né? Então ninguém fala nada, e você vem, quando você vem aquela tribulação, e você fala: poxa, quando eu estava no mundo não tinha nada disso, e agora que eu estou em Jesus, vem tudo em cima de mim e tal. Então a gente precisa de um acompanhamento, e aí que a gente entra, né, para discipular. Primeiro a gente vai salvar aquela pessoa, vai trazer ela para cá, e a gente vai começar a discipular, né? Vai trazer para os cultos, vai acompanhar ela fora da igreja, ligar para ela, perguntar como é que ela está, o que ela está precisando. Às vezes a pessoa não precisa de nada material, mas ela precisa de uma palavra, ela às vezes está passando por uma situação e a gente tem que acompanhar. Eles chamam de vem e vê. Acompanhar, e também eles verem como é que você vive, porque às vezes a gente fala uma coisa aqui na igreja, que a gente fala de Jesus, que a gente é crente, chega lá na rua, a gente é totalmente diferente do que a gente é aqui. Então, essa pessoa que está entrando, ela tem que ver que o que você fala é o que você vive, né? E aquilo consolida. Então, eles chamam de, depois que você salvar a vida, você vai consolidar essa pessoa na fé, né? Ela vai saber que Jesus existe, que ela passa por aquela tribulação, mas Deus está com ela, né? Porque tribulação todos têm, quem é crente, quem não é crente, só que a diferença é que nós temos Jesus, e quem não conhece fica pelo mundo aí sofrendo, né? Então, esse é o segundo passo. Depois a gente vai discipular, né? A gente salva, consolida, discipula. Aí vem trazer para os cursos, né? Vem falar sobre o que é o discipulado, como Jesus veio e discipulou os apóstolos. Vocês viram que na Bíblia não foi fácil para Jesus, mesmo ele sendo Jesus. Você imagina a gente aqui, né? Então a gente tem que ter muita paciência com os novos convertidos, e os que não são também, que são antigos, a gente tem que ter muita paciência, porque vem de uma outra, de um outro tempo que não se falava em discipulado. Essas pessoas, para mim, são mais resistentes do que os novos, porque os novos não vêm com nada. Então é muito mais fácil você falar de discipulado com quem está entrando do que quem já é da igreja. Quem já é da igreja tem uma resistência, não quer ficar sentado aí, quer ouvir a palavra, quer sair e acabou, não quer saber de discipular, porque o discipulado, ele faz a gente se mexer, ele faz a gente ficar desconfortável. Aí eles disseram lá que é sobre um pastor necessário e um pastor desnecessário. Um pastor necessário é um pastor que está na igreja, está pregando, falando de Jesus e não cobra nada de ninguém. Você entra, você escuta a palavra, você faz o seu estudo e você simplesmente sai do jeito que você entrou. Mas a visão hoje do discipulado, um discipulado é diferente. O pastor vem sim mostrar que a igreja tem que discipular sim, temos que salvar vidas sim, porque não é sobre nós, é sobre todos. A gente não quer falar sobre Jesus, só que a gente pode não ir para o céu, mas também vai um monte de gente que não vai por nossa causa. Então a gente não tem que pensar só em nós, a gente tem que pensar num todo, como Jesus pensou. Então o pastor desnecessário, ele vai incomodar sim, ele vai chamar a realidade sim, ele vai falar que
Não, vocês têm que buscar salvar vidas, vocês não podem ficar sentados aqui só ouvindo a palavra, vocês têm que ir lá fora salvar vidas, nós temos que subir o monte, a gente tem que evangelizar, a gente tem que fazer muita coisa que às vezes a gente não quer fazer, porque a gente está cansado, porque a gente chega cansado e a gente não quer. Então a gente tem que se mexer sim. Muitas vezes eu venho para cá para a igreja, eu não quero vir para a igreja, mas aí eu me forço a vir, porque a nossa carne, ela é mais forte do que o nosso espírito, se a gente deixar. Né? Porque a gente é muito cômodo, do cansaço, porque eu não vou porque está chovendo, eu não vou porque não tem como, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. A gente arruma 1000 desculpas para qualquer coisa que tenha que fazer uma obra fora das coisas de dentro da igreja. Mas ao passo que, se tiver qualquer coisa na igreja, qualquer celebração, todo mundo vem, né? Então, a gente tem que ter essa visão de servir as outras pessoas, mesmo que a gente não queira servir, que são vidas. Eu estou tendo uma outra visão, eu já tinha antes, mas depois que eu fiz esse curso, eu fiquei assim, meu Deus, por conta de algumas coisas que eu não falei, aquela pessoa pode ir para o inferno, eu não abri minha boca para falar. Hoje em dia, hoje eu estava indo para o trabalho, eu entrei numa van, e tinha um rapaz dirigindo a van, né? Aí ele foi falando, não sei o quê, eu olhei para ele assim, você parece cristão. Aí um rapaz de trás falou para ele assim, eu encontrei com você tomando uma gelada com a sua esposa. Aí eu olhei assim para ele e falei, não é cristão. Você vê, né, tomando gelada. Aí passou, o rapaz desceu, aí ele falando, eu descobri que ele era desviado, ele era diácono. Gente, aquele homem, ele falou que subia em monte, descia em monte, todos os montes do Rio de Janeiro, ele subiu e desceu, e hoje está desviado. Aí eu falei com ele, Jesus, eu nunca cheguei para falar com ninguém assim, um homem assim de Jesus. Eu falei, meu irmão, está na hora de voltar, Jesus está voltando. Então você tem que aproveitar quando Deus coloca essas pessoas no seu caminho. Não é por acaso que eu entrei naquela van naquele horário, porque eu ia pegar um ônibus, eu não ia nem de van. E eu falei de Jesus, você tem que voltar. Ele falou assim, irmã, já me falaram isso. Eu falei assim, mas Jesus está voltando. A gente não sabe o dia que a gente vai morrer, de repente atravessa a rua ali, pum. E aí? Sua alma vai para o inferno. O que valeu esses dias todos no mundo, celebrando não sei o quê, e passar a eternidade no inferno, gente? Isso aí é tenebroso, você pensar que você quando Jesus voltar e levar a igreja, e quem ficar não vai ter o Espírito Santo. Gente, eu fico assim apavorado, só de pensar. E assim, eu tenho muito temor do Senhor. A gente não sabe, a gente acha às vezes que está cheio da palavra, porque eu não vou desviar. A gente tem que ter maior cuidado, porque às vezes vem uma rasteirinha, vem uma palavra, vem uma atitude, e aquilo ali pode passar tudo a perder. Então a gente tem que chegar e passar isso para as pessoas que estão chegando na igreja, e para aqueles que já estão na igreja e não querem saber de Jesus. Então, esses que não querem saber, que são religiosos, que eu quero a igreja como ela antes, eu não quero esse pastor que está querendo que eu faça isso, que eu faça aquilo, eu não quero fazer, eu não tenho vontade, eu não aprendi assim, esses não fazem parte dessa nova igreja. Então, o que faz parte é aquele que quer fazer alguma coisa, ser servo mesmo, como Jesus veio como servo. Nós somos servos, a gente tem que ter essa mentalidade. No mundo, a gente tem que ser superior. No mundo de Deus não é assim, a gente é servo, a gente vem para servir as pessoas. Aí as pessoas dizem, você está se humilhando. Não é humilhação para Deus. E a gente tem que ter essa mentalidade, porque eu também não tinha, e eu estou aprendendo agora. E aí, eu fiquei sabendo também, através do estudo, que eu nem falei com o pastor, que Paulo, o apóstolo Paulo, vou rápido, pastor, não que você falar tanto. Ele ficou 14 anos, eu não sabia, pastor, afastado, para poder voltar para falar de Jesus. 14 anos, gente, para ele voltar e pegar a palavra. Agora você vê, e hoje em dia a gente não tem mais tempo para isso não, a gente não tem para ficar 14 anos estudando para poder voltar. A gente tem que sair do jeito que a gente está, porque às vezes a gente acha que não está preparado. Eu às vezes acho que não estou preparado. Meu Deus, como é que eu vou falar? Vai do jeito que está, que o Espírito Santo te ajuda, porque se Deus está colocando no teu caminho é para acontecer. Entendeu? Eu vou acabar aqui, pastor. Então era isso que eu queria deixar com vocês, e que a gente tem que ter essa visão, a mesma visão que o pastor ensina aqui para a gente, de discipular, de salvar vidas, que o mundo está aí e Jesus está voltando sim, a gente vê os sinais de tudo. O Jesus está mostrando tudo, então a gente tem que ter sede por vidas sim, porque é muita gente indo para o inferno. Se você passar por ela, ver ela caída ali e não falar de Jesus para a vida dela. Era isso que eu queria falar. O pastor desnecessário é aquele pastor que fica perturbando, e a pessoa vai, esse cara não quer. Eu não quero desse jeito, eu quero pregar, eu quero bênção, eu quero só vitória. Eu vim pregar para receber vitória, pastor.
Exatamente. E também falando sobre esse negócio de bênção, a gente não precisa pedir bênção, gente. A gente fazendo tudo para o Senhor, as bênçãos vêm. Você não precisa chegar aqui e pedir, ai Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero isso. Isso vem automaticamente a partir do momento que você está fazendo alguma coisa para Deus. Eu tenho vivido isso o dia a dia. Tá bom? Amém. Muito obrigado, Carlos. Deus abençoe. Amém. E vai falar mais vezes aqui para a igreja. Amém, queridos. Né? Vamos passar um vídeo. Eu como eu falei, eu sigo alguns pastores que têm a mesma visão que eu. Eu não procuro, eu falo, já passei aqui. O estudo que nós temos do discipulado é do pastor Danilo Figueira, que fiz também com ele uma conferência, já estudei com ele, já tive com ele. Pastor Ebi Uber, que eu passei semana passada aqui, também já estive com ele, mostrei até uma foto que eu estava com ele falando, conversando, abençoando a igreja nossa. O Ebi Uber que, puxa pastor, aquele homem que tem uma igreja com não sei quantos, 45 mil pessoas, no Pará, 46, já falou com ele, já teve com ele. Uma pessoa humilde, simples, bacana, que não precisa aparecer, não precisa ser... Então, isso tudo é fundamental nessa nova igreja de Cristo que está se levantando. E, oi, pode falar. Amém. O reencontro é... Maravilha, né, de Deus, né? A gente tem frutos e esse retiro vai voltar. Eu já estou em contato com uma igreja. Nós temos condições de fazer retiro, que eu já fiz retiro, já fizemos teatro aqui na igreja, temos condições. Mas eu tenho um pastor que é amigo meu, né? Que é o pastor Romeu, está numa igreja no Rio, e a igreja Catedral Metodista de Niterói está fazendo retiro de Peniel, reencontro e Fruto Fiel, está fazendo tudo de novo. Eu vou fazer com a igreja novamente, vamos retomar essa escalada para a gente poder estar sempre aceso no Espírito Santo. Voltando, o pastor Danilo Figueira é um pastor também que praticamente esse discipulado é do livro que ele tem, Fazedor de Discípulos. Esse apostila que eu traço com vocês é minha, junto com o trabalho baseado do Fazedor de Discípulos, do pastor Danilo Figueira. Também Ebi Uber e também Luciano Subirá. E agora vou te apresentar o pastor Mac Anderson, de Goiânia, que vai passar uma boa parte do que ela falou. Você não pode só pregar o evangelho, você tem que viver esse evangelho. O teu caráter é fundamental, senão você vai passar coisa errada para a pessoa vai ver, esse cara faz isso, faz aquilo, eu vou seguir também errado. Pode passar, por favor? Apagando as luzes, isso... Vamos de Bíblia. Vamos de Bíblia. Marcos capítulo 11, verso 12 a seguir. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos capítulo 11. Vamos nos alimentar. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram-no dizer isto. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões.
Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, porque o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Rabi, vê a figueira que amaldiçoaste, ela secou. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Para encerrar, portanto, eu digo que tudo que pedir de oração, creio que receberão, e assim sucederá. Amém. Pode colocar o banner, vamos ler juntos, 1, 2, 3. O que Jesus vai encontrar em você. A gente sempre vem à igreja tentando encontrar ou receber algo de Jesus. A pergunta hoje é o contrário: o que Ele vai encontrar em você hoje? Porque todas as vezes que Ele se aproxima de nós, Ele tem expectativas do que viemos entregar. Então hoje nós vamos inverter. Sempre eu trago as minhas mensagens, geralmente no final eu falo de alguma coisa que Deus vai entregar, que Deus vai dar, que Deus vai fazer. Mas a pergunta hoje é esta: o que é que Ele vai encontrar em nós, se Ele tiver hoje esta aproximação com cada um? Deixa eu te contar uma história. Tem um circo que andava de cidade em cidade, um circo muito pequeno. E ele chegou numa cidade do interior e colocou um anúncio que precisava de pessoas para trabalhar. Um homem que estava desempregado procurou o circo e ele ficou de frente com o dono, na sala do dono, dentro, junto com ele, conversando sobre o circo. Ele disse: olha, eu preciso de pessoas para trabalhar. Eu estou disponível, eu quero trabalhar, eu estou desempregado. E aí eu vi que o circo chegou e tem essa vaga de emprego. Qual que é a vaga? Ele falou: bem, o meu circo é pequeno e eu não tenho macaco, e eu queria um macaco para o circo. O cara falou: oi? Não, eu tenho a roupa. Você vai colocar a roupa, você vai vestir a máscara. É uma máscara muito bem feita, uma máscara de macaco, uma roupa de macaco. Você vai se vestir com essa roupa e está tudo certo. Então você vem, fica fazendo macaquice aqui e pronto, é o macaco do circo. Ninguém precisa saber, você vai ganhar, você não pode falar nada. Você vai só ficar fazendo macaquice e está tudo bem. Quando foi à noite, ele estava lá. E ele ficou tão empolgado porque ele começou a fazer sucesso. Todo mundo queria ver o macaco, que era um macaco adestrado. Ele não machucava ninguém, ele brincava com as crianças, ele ficava lá fora. E aí o circo foi enchendo. E um dia ele empolgou tanto. Ele começou a fazer tanta malabarismo, tanta coisa, que ele caiu dentro da jaula do leão. Quando ele caiu dentro da jaula do leão... alguém que estava lá na plateia gritou: eu gosto é assim, ó, amostradinho. Eu gosto. Caiu dentro da jaula do leão. Quando o leão levantou, que veio em direção a ele, ele não aguentou. O que você acha que ele fez? Ele gritou por socorro. Só que macaco não fala socorro. Socorro! Aquela confusão, o povo levantando, falou: gente, o macaco fala. O leão chegou pertinho dele e falou assim: cala a boca, miserável, senão nós dois perdemos o emprego. Jejum intermitente não funcionará para você até que você comece a fazê-lo corretamente. Quando jejuamos, nós... Você conhece gente que ele finge ser o que não é? Você conhece? Eu conheço. Pessoas que pregam muito e vivem pouco. Pessoas que te dão uma lição de moral, mas a vida não condiz com aquilo que ele está querendo te falar. A internet tem muito disso. A internet está cheia de pessoas vazias. Gente falando de política sentado no sofá. Mas é gente que nunca foi para a guerra, nunca foi para a luta, nunca foi para o meio do povo. Tipo comentarista de futebol, pesa 150 quilos, sentado,
comendo um bolo desse tamanho e reclamando: esse jogador não corre. Lógico que ele não corre. E você correria? Mas existem pessoas que a vida não condiz com aquilo que elas pregam ou que elas tentam demonstrar ser. O texto que eu li fala justamente sobre isso. A revolta de Jesus no texto, quando ele procura por frutos na figueira, a revolta de Jesus não é o fato de ela não ter figos. Não. Preste atenção, Jesus ele está com fome, ele passa por uma figueira e ele diz que ela chamou a atenção porque tinha muitas folhas. Se você entende um pouquinho de botânica, se não, eu já te explico logo. A figueira tem uma característica diferente das outras árvores. Primeiro vem o broto, depois o fruto, depois do fruto, as folhas. Se as folhas vêm depois do fruto, então o que acontece quando você olha para uma figueira cheia de folhas? Ela está cheia de frutos. A indignação de Jesus foi com a propaganda enganosa. O que Jesus ficou indignado é o fato de não era a época de frutos, não tem frutos, mas ela demonstra que tem. Ela tem aparência, mas está vazia na essência. Ela só tem folhas. Ela não tem frutos. É por isso que Jesus diz que nós vamos conhecer as árvores, as pessoas, pelos frutos. O que irrita em Jesus é a falsidade. O que irrita em Jesus é a hipocrisia. Não há nenhum problema na aparência, na beleza, na reputação. Só que não tem nada a ver. O problema aqui não é ela ter folhas, o problema é não ter frutos. Daí vem a palavra hipocrisia, usada por Hipócrates. A hipocrisia para os gregos, nos teatros, era um ato artístico de representar um papel. Usar máscara, e a gente sabe muito bem o que é usar máscara. Só que uma hora todas as máscaras tiveram que cair, e uma hora cai. A verdade, ela não tem data de validade. A mentira que tem perna curta. Mas a verdade sempre prevalecerá. E é muito melhor uma verdade dita do que uma verdade descoberta. E no teatro da vida não faltam atores que contracenam diariamente com a hipocrisia dos religiosos. Figueira. A figueira produz figos. O broto nasce, depois vem o fruto, depois vem as folhas. Então se tem folhas, é óbvio que ela está dizendo: pode vir porque eu tenho frutos. Eu tenho frutos. Ou então ela lançou as folhas, mesmo sendo estéril, mesmo não dando frutos, porque ela quer pular fases, pular etapas. Ela quer adiantar o processo, não quer viver os processos. A figueira na Bíblia é muito importante porque, a princípio, ela representa Israel. O Israel que foi rejeitado, o Israel que não quis produzir frutos e que deixou de crer e aceitar a vinda daquele que era o seu Messias. Veio para crescer, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam deles o poder de se tornarem filhos de Deus. Qual que é uma utilidade da figueira na Bíblia? A Bíblia diz que a figueira, ela era um fruto doce que alimentava famintos. Foi por isso que Jesus procurou, porque matava a fome das pessoas. A figueira, por causa das suas folhas grandes, elas também podiam aliviar os caminhantes, aqueles que faziam peregrinações, os aflitos por causa da sua sombra. Mas a figueira também, ela era utilizada, os seus frutos, a Bíblia diz que era utilizado como cura para ferida. Cura para as feridas. Então não adianta a figueira ter apenas folhas, ela precisa de frutos, porque este é o propósito principal dela. Então o problema aqui no texto não é apenas faltar o fruto, não é não gerar frutos, mas fazer propaganda enganosa de que se está gerando, de que está tudo bem, fingindo que as coisas estão bem. Eu trabalho com casais, eu sei muito bem o que é fingir que está bem. Se eu sei. E como sei? Eu entro na internet, aí eu vejo o casal de mão dada ou numa foto,
Ele chega a colocar uma música lá, e aí coloca assim: Deus, eu tenho tantas bênçãos, e aí uma declaração e tal. Aí quando entra no meu gabinete, eles já vêm com a música: na verdade é que eu não sou tão forte. Não pensa na confusão. Falei: gente, essa foto de ontem. Ah, pastor, é só para manter o conteúdo do feeds. Não é difícil fingir ser pastor. O mais relevante na minha vida não é o que eu prego aqui, é o fruto que eu gero fora daqui. Quem sou eu dentro de 4 paredes? Quem sou eu quando a família não está? Quem sou eu na minha casa? Quem sou eu com os meus filhos? A indignação de Jesus é com a falsidade. Gente que ele não é verdadeiro naquilo que ele demonstra ser. Sabe, o problema aqui não é a falta do fruto, é querer fazer uma propaganda de que se tem. Porque as folhas impressionam, chamam atenção, despertam o desejo. E tem um detalhe: quando o vento sopra, se tem folhas, faz barulho. Mas se só tem frutos, o fruto nasce em silêncio, cresce em silêncio e cai em silêncio. Eu tenho medo de gente que faz muito barulho, gente que faz tanta propaganda de si mesmo. Tem gente que não pode brincar de pique-esconde, ele se acha. Uma característica desse milagre é que ele é invertido. Acha para mim na Bíblia um milagre igual esse? Não tem. Todo milagre de Jesus é: está morto, vive; está doente, recebe a cura; está paralítico, vai andar; está surdo, vai ouvir; está cego, vai ver. Todas as vezes que Jesus chegava, o milagre era positivo, era para benefício. Os discípulos estão acostumados com Jesus fazer isso. Só que aqui acontece o que eles nunca viram: aquilo que está vivo morre. E é descrito na Bíblia como um milagre. E é um milagre que Jesus faz o contrário do que ele fazia. A Bíblia diz que antes de Jesus fazer isso, ele fez a sua entrada triunfal, que a Bíblia chama, em Jerusalém. Tinha uma multidão seguindo Jesus, tanto na frente quanto atrás. A galera de trás gritava: Hosana, bendito aquele que vem. Jesus vai entrando em Jerusalém, e ele vai caminhando. Vocês lembram da história? Em cima de um jumentinho. E aí ele vai caminhando, ele vai falando, e aí as pessoas vão falando. Na frente dele, algumas pessoas estendiam os mantos, espalhavam ramos nas ruas. Gente atrás, gente na frente, multidão. Só que essa mesma multidão que está gritando Hosana é a mesma multidão que gritou: soltem Barrabás, crucificam. Não se iluda com os aplausos da multidão. Aqueles que gritam Hosana são os mesmos que gritam crucificam. A maioria das pessoas que estão na sua rede social estão lá para saber se alguma coisa vai dar errado. Cuidado para não se iludir com multidão. Eu fico vendo esse tanto de gente na igreja. Você acha que está todo mundo aqui que gosta de mim? Tá nada. Depois eu recebo no Instagram gente criticando, falando da minha teologia, falando da minha roupa, e está sentado aqui. Então não se iluda. Não pense que todo mundo gosta de você. Não gosta. Cada 3 amigos, um é chato. Se os seus 2 amigos são gente boa, Jesus entra em Jerusalém. A Bíblia diz que depois desta entrada, Jesus foi se hospedar em Betânia. Betânia é a casa de Marta, Maria e Lázaro. Esses 3 recebem Jesus sempre em sua casa para se hospedar e para comer. Sabe, é a casa dos melhores amigos de Jesus. Jesus sempre se hospeda nessa aldeia. Se você subir no Monte das Oliveiras, 3 quilômetros, 2,5 quilômetros atrás do monte, fica essa pequenina aldeia chamada Betânia.
E o que mais me intriga é que a Bíblia diz que Jesus ele sai da entrada triunfal, ele vai para Betânia, ele vai descansar, porque era muito perto, e depois ele volta para Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele volta, assim, ele tinha fome. E aí me preocupa, como é que você se hospeda na casa de amigos e sai com fome? O que aconteceu? Será que é porque a escassez, não deu tempo, ele estava jejuando? O que foi que aconteceu? Como é que Jesus se aproxima de uma família que o ama e sai com fome? É simples, a minha geração também é assim, de gente que vem à igreja e deixa ele sem adoração, sem louvor, sem nada, vem só para receber e fica triste quando não recebe. Belém, nunca mais ficar de bem, eu estou chateado com o Senhor, porque o Senhor não fez do jeito que eu quis, no tempo que eu quis, quando eu quis. Jesus sai da casa de Marta, Maria e Lázaro com fome. No meio do caminho ele vê essa figueira, e aí a Bíblia diz que ele viu a figueira de longe. Por que ele viu de longe? Porque ela chamava atenção, presta atenção. Vamos a uma questão de historicidade. Por exemplo, era Páscoa. E se é Páscoa, nós estamos no mês de Abib ou Nissan, que são os 2 primeiros meses do ano. É a época lá onde todas as folhas caem, está tudo seco. Aí Jesus olha, tudo seco, aí tem uma árvore com muitas folhas, chamou a atenção, diz que Jesus viu aquela árvore de longe. Não é época de frutos, não é época de folhas, e ela está lá ostentando uma aparência que chamou a atenção de Jesus. Jesus percebeu que ela tinha folhas, ele olhou de longe, e aí qual é a conclusão? Se os frutos vêm primeiro que as folhas, então ela tem frutos. Aí a Bíblia diz que Jesus se aproximou. Se Jesus se aproximar de você hoje, ele vai encontrar o quê? Se Jesus se aproximar hoje do seu casamento, ele vai encontrar o quê? Se Jesus hoje aproximar do seu ministério, ele vai encontrar o quê? Se ele hoje olhar com detalhes detrás dessas folhas, detrás dessa casca, deixa eu te fazer uma pergunta diferente. Se existisse um espelho que pudesse revelar o estado da sua alma, como é que você se veria? Porque não é difícil você manter as folhas, não é difícil você manter a aparência. Hoje é moda ser crente. Em Goiânia parece que é status. Eu sou evangélico, eu sou da Flemme, eu sou da Fêmea. Não, isso aqui não é um clubinho social, isso aqui é uma igreja. Evangelho não é isso aqui. Evangelho é isso aqui. É cruz. E carregar a cruz tem a ver com pagar o preço para gerar frutos. E quem gera frutos não come deles, gera para o outro. Se Jesus hoje estivesse com fome ou desejoso, ou criasse uma expectativa de receber algo meu ou algo seu, o que ele encontraria? Estamos tão obcecados e ocupados com os nossos sonhos pessoais, projetos, coisas que nós intentamos. Não é errado, está tudo certo. O problema é que quando nós estamos tão obcecados em nos satisfazer, em nos alimentar, uma geração de consumidores, a gente se esquece que nós somos adoradores, que nós temos que entregar. Evangelho não é troca, é entrega. Essa palavra é dura e vai piorar. Jesus procurou frutos. Fruto é aquilo que eu produzo e que alimenta outros. Será que o que eu estou gerando está produzindo vida ou morte? Nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler. O propósito do fruto é gerar vida em alguém. Jesus disse que é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Coloca na tela para mim, filho, por favor. Mateus capítulo 7, verso 17. Mateus capítulo 7, 17 a 23. Semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Jesus está dizendo, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então não é dizer, uma das coisas do fruto é isso aqui, ó, fazer a vontade do Pai. Próximo, 22.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Sabe o que Jesus está dizendo? Está assim de gente com folha, mas não tem fruto. Nesse texto Jesus está falando de falsos profetas, abusadores religiosos, perseguidores religiosos. Jesus está falando de política religiosa na igreja. Infelizmente, em muitas estruturas existem políticas religiosas. Não só política religiosa, como também uma interferência gigante da política mesmo dentro da casa de Deus. Por isso aqui nesta casa, nesta igreja, político não fala, não sobe, não tem candidato oficial. Você pode votar no Zé, no João, no Tião, quem você quiser. Você é livre. Você faz o que você quiser da sua vida. Eu posso até te orientar como fazer, mas eu não determino o que você faz. Isso aqui não é curral eleitoral. Isso aqui é a noiva do Cordeiro de Deus. E eu preciso zelar pela noiva. O que Jesus está alertando aqui é exatamente o fato de que muitos dos mestres da época, eles pregavam muito, conheciam muito e não viviam nada. Daí a razão de Jesus em Mateus capítulo 7, verso 24, falar da casa da rocha e da areia. Ele vai dizer que a casa da rocha é aquele que ouve a palavra e pratica. Ele diz: não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Está na hora de nós pararmos de desejar apenas o leite materno e começar uma comida mais engrossada, um caldo de mocotó, sabe? Comer um cuscuz com carne seca, alguma coisa mais pesada, mais dura. Antigamente você pregava contra o pecado, as pessoas fugiam do pecado. Hoje você prega contra o pecado, as pessoas fogem da igreja. Jesus está dizendo: você tem que observar as pessoas pelo fruto delas. Por isso eu não me impressiono com o talento de ninguém. Conheço gente que canta demais, canta tanto que canta as irmãs da igreja, canta, é casado e canta, não usa aliança e canta tudo, só está cantando. O negócio dele é cantar, ele usa o talento para cantar. Eu conheço gente que prega muito. Melhor do que você ser conhecido é ser uma pessoa que vale a pena conhecer. O que revela se eu sou cheio de Deus não é falar em línguas aqui, é como eu uso a minha língua no trânsito, em casa, no trabalho. Isso é fruto. Aqui é folhas. Aqui você se esconde atrás de um aleluia. A mulher vem para a igreja, o aleluia do marido deixa ela impressionada. Aquele aleluia, sabe aquele aleluia? Aleluia. A mulher do lado: eu te conheço. Tinha um cara pregando, ele pregava demais, foi pregando, e uma senhora lá no meio, que era vizinha dele, ela falou assim: ó, não estou te ouvindo. Ele começou a falar mais alto, aumentou o som, foi falando mais alto. Daí a pouco ela, e ele gritava, ele falou, e ela falava assim: não estou ouvindo. Aí ele falou assim: você é surda? Aí ela disse: não, é que suas atitudes falam muito mais alto do que suas palavras. 1 grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. A gente precisa parar de falar e começar a viver. Ah, eu sou evangélico. Viva o evangelho. Sabe, nós precisamos agora entender que no evangelho só permanece quem gera frutos. E por que muitas pessoas não querem gerar frutos? Porque dói o processo, porque é pesado, porque é difícil. Até porque quando você gera o fruto é outro que vai comer. Agora Jesus deu para nós tudo que nós precisávamos para gerar frutos. Ele diz que quem permanece nele produz muito fruto. Por quê? Porque ele libera a seiva, a graça, a alegria, a força, o poder, para que eu consiga gerar esses frutos. Sabe o que me impressiona no texto? Olha aqui. E não era tempo de frutos. Jesus está chateado porque não tem o fruto, mas não era tempo de fruto. Então ele não está chateado, não é por isso? Se não é estação de frutos, por que Jesus está indignado? Não é estação de frutos.
Você não acha injusto ele amaldiçoar uma figueira porque não é época de frutos e ele não tem frutos? Se não é época de frutos, por que ele... a raiva de Jesus, a indignação dele é a hipocrisia. Não é a ausência do fruto, mas é querer demonstrar ser o que não é. Sabe, eu estava pensando, lendo esse texto ontem, era 1h30 da manhã, e pensando, se Jesus tem poder de matar a figueira, por que ele não pega esse poder e usa ela para gerar frutos? Não é verdade? É que Jesus quer deixar uma lição aos apóstolos. A decisão de gerar é nossa. Eu preciso querer. Jesus nunca te obriga a nada. Se Judas quiser suicidar, tchau. Se Pedro quiser negar, se Davi quiser adulterar, se Abraão quiser mentir. Você está achando que Deus vai descer do céu? É uma questão de decisão. Nós temos aqui as regras, os princípios. Nós temos aqui tudo que Deus ensinou e deixou para nós. Como é que nós vamos produzir bons frutos? Frutos dignos de arrependimento. Sabe, eu venho na igreja, mas não abandonei as práticas de sexo antes do casamento. Eu venho à igreja na mesma frequência que eu vou ao motel. Eu venho à igreja na mesma frequência que eu encho a minha cara, me embriago. Eu venho à igreja, então do que adianta? Eu só tenho folhas. Eu acho que Jesus está cansado de folhas, de uma igreja que olha só para a folha e pensa, está tudo bem, está todo mundo bem vestido, todo mundo aparentemente parece crente. Nós temos o evangeliquez. É um vocabulário que tem crente, a pessoa não evangélica nem entende. E aí vaso, e aí irmão, manto, e aí mistério, opa, como é que será? Bênção, misericórdia, opa, Senhor Jesus tem poder. Parece que a gente tem até o nosso vocabulário. Tem gente que ele tem um vocabulário tão evangeliquez, você fala, gente, é crente, hein? É muito crente, será? Todo milagre de Jesus é pedagógico. Ele poderia ter usado o poder dele, em vez de matar, para fazer gerar. Mas ele decidiu matar a mesma figueira. Primeiro ele repreendeu ela como se fosse uma pessoa. Você não repreende a figueira, nunca mais vai ser nada. Por que ele está falando com ela? Porque na verdade ele não está falando com ela, ele está dando uma lição para os apóstolos. É pedagogia do milagre. Ele está falando dos fariseus, da religiosidade. Tanto é que depois que ele sai daqui, ele vai lá no templo expulsar os cambistas. Nós temos o nosso evangeliquez, a nossa maneira de falar, o vocabulário do crente, aparência de piedade, cara de santo. Eu fui discriminado muitos anos porque eu uso humor no púlpito. Pastor não usa humor. Pastor tem que sair do TikTok. Pastor fica com essas bobagens. Pastor não é contador de piada. E eu já ouvi de tudo. Agora eu quero saber quem deles que diz que eu conto historinha, que eu falo, eu uso as minhas didáticas, pode falar assim, é adúltero, é prostituta, é ladrão, rouba dinheiro de igreja. As pessoas estão muito preocupadas com as folhas, estão esquecendo dos frutos. Nós precisamos não só ter a aparência, mas a essência. Não só a reputação, mas deixar ser forjado em nós o caráter de Cristo. A diferença entre o que eu prego e o que eu vivo revela minha essência, revela meu caráter. Reputação eu faço com maquiagem, caráter só com cirurgia. Reputação é o que as pessoas falam sobre você, caráter é o que Deus sabe quem você é, inclusive quando não tem ninguém por perto. Eu fiquei 15 anos de hotel em hotel, viajando sozinho. Quantas oportunidades você acha que eu tive de fazer coisa errada? Eu decidi, não quero. E todas as minhas orações, dobro o meu joelho e falo, Deus, não deixa, não quero, me livra da tentação, me livra do mal, não me deixe cair em tentação, me livra do mal, Senhor, minha carne, olha, Senhor, me ajuda. Sabe, aquele temor, aquela coisa que você tem. Eu não deixei de pecar para ser salvo, a graça me alcançou, eu fui salvo, e agora o fruto dessa salvação é que eu não consigo mais conviver com o cheiro da putrefação do pecado, não me atrai mais. Vem aí mais um concurso público. Tá dura essa palavra, pastor. Vai piorar. Eu vou ter que encerrar, já são 9 horas. Eu vou parar.
parar aqui. Pretendo continuar em outro discipulado. Eu vou parar. Marca onde parou o minuto, Tiago, já tirou, né? Para a gente dar continuidade a essa ministração, que ele vai falar do azorrague de cordas agora, que Jesus passou na casa de negócios, fazer a casa de Deus de casa de negócios, né? O que pode acender as luzes, por favor? Como eu falei, uma explicação é muito importante. O discípulo precisa amar gente não porque significa poder, dinheiro, sucesso, status, aparência. Não, Jesus Cristo quer que você seja salvo. Jesus Cristo quer que você seja uma pessoa de bom caráter, que represente bem a Ele. A maior pregação do Evangelho não é de boca aberta, é de boca fechada. É da forma como você age, como você vive. E é por isso que é difícil, mas é importante. Nós vamos encher esses bancos? Vamos. Não pregando o que a gente não vive, vamos pregar o que a gente vive. Não estou dizendo que você não peca. Eu erro. Eu tenho dificuldades em certas ações, você também tem. Mas a gente tem que se policiar. Pontos fracos a gente tem que colocar na mão de Deus, né? Ninguém aqui tem auréola na cabeça, já passou por isso. Vocês são crentes, você sabe do pecado, mas foge do pecado. Porque Deus vai te sustentar. 1 Coríntios capítulo 13, 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Uma igreja que tinha muita dificuldade, porque era uma igreja que vivia perto do porto, perto do comércio de tantas pessoas que entravam e saíam. No capítulo 10, versículo 13, ele diz uma coisa muito importante, usando a pessoa como exemplo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vai te prover livramento, de sorte que você vai conseguir suportar. Vai vir, vem tentação. Vai vir tentação para ter sucesso, ganhar dinheiro. É tantas coisas que vêm, politicamente, tudo. Mas você tem que resistir isso. Dá um basta. Na hora você clama pelo Senhor. Como ele falou ali, não quero, Senhor, cair em tentação, não quero, me ajuda, me ajuda. Ele vai prover livramento. Pode ser o que for, pode ser uma pessoa que te atormente o dia todo, um trabalho, falta de dinheiro, mas Deus vai te dar livramento. Eu prezo por isso. Sou errado? Sou. Pode ser me encontrarem nervoso, eu fico nervoso, fico irado. Jesus não se irou quando virou as mesas todinhas? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Uma vez eu fiquei nervoso, uma situação que aconteceu, que eu sou uma pessoa que no trânsito, por exemplo, eu gosto, se a pessoa está atrás de mim querendo me ultrapassar, eu deixo passar. Porque uma vez eu fui levar minha mãe, quando ela estava tendo um AVC dentro do banheiro, eu não sabia o que era AVC, não sabia de nada, e eu falava, mamãe, ela não foi falar de Jesus, 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 ela ficava gritando Jesus, 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 mas a boca não estava falando e ela estava trancada, ela se trancou, que ela foi tomar banho. Eu arrombei a porta, uma força tremenda, peguei ela estava toda torta, com a boca torta. Eu botei ela dentro do carro, carreguei ela nos meus ombros, botei ela dentro do carro pesada, toda já mole, e saí cortando todo mundo, saí atrapalhando. A hora que eu dei de frente para uma pessoa, de um carro de frente comigo na contramão, eu na contramão, ia levando para o Procortes até. O carro parou. Eu saí do carro, pelo amor de Deus, minha mãe está aqui no carro. Quando eu fui ver, mas o rapaz, de vez de brigar comigo, ele foi e botou o carro para cima da calçada. E era um amigo meu, Humberto, um que jogava bola comigo, Grilo, o apelido dele era até Grilo. Ele falou, passa correndo, vamos embora que eu vou te ajudar. E foi junto comigo na frente, carregando o carro e tal. Por causa disso que eu vejo uma pessoa atrás de mim, eu penso que pode ser uma pessoa carregando uma mãe. Pode ser um bandido, correndo, fugindo da polícia, mas eu deixo passar.
E às vezes quando a pessoa faz isso comigo e não deixa, às vezes eu estou com pressa, eu fico nervoso, eu preciso me curar disso. Então tem certas situações que a gente fica, que a gente peca. Mas a gente tem que lutar contra o pecado. Se você tem fraqueza numa área, se é sexual, se é financeira, entrega na mão de Deus que Ele vai te dar livramento. Ele vai te dar. Entendeu? Quando eu faço alguma coisa que eu sinto que eu não gosto, eu passo noites orando com Deus, chorando aos pés dele, porque eu pequei. Porque eu não quero ser uma pessoa que tenha folhas. Eu quero dar frutos. Né? E não quero me orgulhar disso não, porque é um dever meu dar frutos. E eu quero passar para a igreja. Né? E uma das coisas que eu fico orando para que isso aqui esteja cheio de pessoas crentes, verdadeiros e que queiram dar frutos. Por isso que isso aqui é discipulado. Jesus ensinou assim para os seus discípulos. E é por isso que multiplicou, por causa do caráter daqueles discípulos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. São 9h10, me perdoe pelo adiantado da hora. Pode ser que eu erre o dia que eu fale que você tenha que vir aqui e talvez não tenha que vir. Mas se eu te pedir para você vir, talvez não seja eu que esteja pedindo, é Deus que esteja pedindo. Porque eu não vou passar nada aqui que não vai ser proveitoso para você. Eu não vou passar nada que é meu, porque eu não sou. Jesus é quem é que faz. Eu sigo pessoas também, quando eu falo de seguir pessoas evangélicas, pastores, eu dou referência. Né? Não conheço ele pessoalmente, não conheço. Conheço o testemunho da vida dele, que ele já passou necessidade, dificuldade, ele já teve esse pastor já teve depressão, ele já teve uma igreja na Inglaterra, teve depressão profunda e quase morreu do Covid. E ele ficou desesperado e graças a Deus, Deus trouxe ele de volta. Deus tem sempre uma solução para o seu problema. Seu problema. Está chegando gente na igreja ainda. Deus está mandando o casal Robson e Suelen. Né? Foi justamente a casa que eu fui da Nair, que eu quero levar pessoas lá. Então eu quero usar vocês, eu quero que vocês estejam comigo para ir nas casas. Eu vou nas casas das pessoas. Eu vou praticar simetência, não é isso? Vou me meter, porque eu quero mostrar o Jesus que está dentro de mim. E quero que você também mostre. Então, o principal fator na igreja vai ser esse. Talvez eu não consiga levar todos, talvez eu não consiga, mas vocês vão conseguir fazer a sua parte. Vocês têm vizinhos, vocês têm pessoas do lado, tem pessoas que estão chegando na igreja, como foi falado aqui pela Carmen, nós temos que abraçar essas pessoas. Lógico, não é entulhar todo mundo, mas mostrar que você quer essa pessoa salva, liberta, curada. E depois foi o finalzinho que ela não passou, a Carmen. Depois que você faz isso, depois nós queremos enviar essa pessoa. Que essa pessoa vai fazer o mesmo papel. Nós não discipulamos para nós discipulamos para Jesus. Pai amado, muito obrigado, Jesus, porque algo que o Senhor fez conosco, Pai. Ô Jesus, eu queria fazer uma coisa, rapidamente, me perdoe. Só uma musiquinha que eu vou cantar aqui, não sei se o Romário sabe tirar, talvez não saiba, mas eu queria que vocês se juntassem, dessem as mãos, só um minutinho, todos vocês dessem as mãos, pode vir aqui? Faz uma, sei lá o que pode fazer, só dá as mãos todo mundo, fazer, você sabe tirar essa? Tiago, sabe colocar aí, segura na mão de Deus. Eu ia fazer domingo isso, não fiz. Na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela é... O Diago me ajuda, quem que sabe cantar pode ajudar. Se tiver a letra.
Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Pode virar para cá, Romário. Segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se distância causa feridas, não desista. Tem microfone aí, Tiago. Segura na mão de Deus e vai. Mas segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se Cristo está no barco, o cansaço ficou para trás. Segura na mão de Deus e vai. No fim dessa tormenta, sua bênção será paz. Segura na mão de Deus e vai. Mas segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Aleluia! Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Aleluia! Dê uma salva de palmas para Jesus. Senhor, muito obrigado, meu Deus. Eu peço só que o Senhor sustente cada um na tua presença, nas tuas mãos poderosas. Pai, eu profetizo para cada um dos teus filhos que aqui estão presentes, que eles podem todas as coisas, em Jesus que fortalece, é a palavra de Deus. Eu não profetizo a minha palavra, eu profetizo a tua palavra. Eu oro a tua palavra para a vida deles, Pai. Porque tu sabes, ó Pai, que o mundo jaz do maligno, mas eles são luz desse mundo e sal dessa terra. Proteja eles, usa eles, fortaleça eles, que eles possam dar muitos e muitos frutos para Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, seja contigo amanhã, seja contigo todos os dias da sua vida. Vão em paz e que o Senhor muito vos abençoe. Palmas para Jesus, o Rei dos Reis. Fala, paz.